Fala galera, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de redação. Estou aqui mais uma vez no nosso canal Dásculos para trazer aquela dica marota para você, aquela dica que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Bom, pensando em que tipo de aula que eu deveria gravar hoje, eu pensei numa das perguntas que muitos alunos me fazem diariamente: como escrever a redação em 1 hora? Tipo, 1 hora é mais ou menos o que as pessoas têm de tempo para fazer a redação do Enem, pensando que no dia da redação você tem, além da redação, você tem uma prova inteira aí para estar fazendo, né? É uma prova que ela tem muitos textos, enfim, que ela vai te exigir muita leitura. De verdade, nem todos os alunos fazem a redação em 1 hora. Alguns vão fazer a redação em menos de 1 hora, acredite se quiser, e outros vão fazer em mais de 1 hora. Vai depender muito, digamos, do seu estado de espírito, da sua habilidade em escrever redação, mas o que eu venho trazer aqui para vocês é para que você possa otimizar esse seu tempo e para que você, no dia lá da redação do Enem, você não fique tão perdido, né? Porque no dia eu sei que dá aquele desespero, aquela ansiedade, principalmente quando você bate o olho e você acha que o tema é difícil e você não sabe como que você vai escrever, você vê uma folha branca ali olhando para você e você sabe, eu preciso escrever, eu sei que dá um pouco de desespero. Mas na aula de hoje, né, eu vim trazer algumas dicas, algumas estratégias para que você possa ficar mais tranquilo, para que você possa pensar que você é capaz de desenvolver um texto sim, principalmente se você é uma pessoa que se dedicou, se você é uma pessoa que escreveu temas, que assistiu às aulas. Então, eu acho que você pode ficar tranquilo se você é um destes alunos. Se você ainda está naquela que não escreveu nenhum tema esse ano, que ainda tem medo da redação, então não perca mais tempo, certo? Vai logo pegar alguns temas, entra aqui no canal, tá cheio de temas bacanas para que você desenvolva um texto bem legal. Mas vamos lá, eu coloquei aqui algumas estratégias, tá? Para a gente ir pensando, vou seguir aqui no meu bloquinho e vocês vão acompanhando nesse esqueminha que eu fiz aqui para vocês, para a gente pensar. Bom, gente, a primeira regra, eu vou chamar de regra, tá? Para que você comece a fazer um texto e que você organize seu tempo, é a questão do treinamento. Gente, não tem segredo, tá? Eu falo aqui várias vezes no nosso canal, nas nossas aulas, que você precisa escrever pelo menos, gente, uma redação por semana. Então, o treinamento, ele sempre vai ser o seu maior aliado, a prática. Até porque a redação, ela não é igual outras matérias que muitas vezes você grava o conteúdo na sua cabeça e você vai com o conteúdo pronto. E quando você vê a pergunta, você logo tira lá da sua memória o que significa aquilo. Não, a redação, ela depende de treino, ela depende de digamos, de um conjunto de repertórios que você vai construindo a partir do momento que você escreve mais temas. A gente já falou de repertório aqui, se você não assistiu, você corre lá na nossa aula, mas o que é importante? Só se cria um bom repertório a partir do momento que você tem esse treinamento diário. É nesse treinamento diário que, com certeza, você vai conseguir colocar a sua redação no tempo certo, né? Eu chamo esse treinamento de prática, de disciplina. Então, reserve aí 1 horinha da sua semana para que você possa escrever sobre o seu tema. Outra questão importante para que você desenvolva uma redação em 1 hora é você conhecer já as competências. Então, gente, tem que saber todas as competências, né? Nós temos 5 competências na redação do Enem. Cada uma dessas competências, ela cobra habilidades diferentes. Se você ainda não sabe quais são essas competências, aqui no canal eu tenho um vídeo que fala de cada uma dessas competências. Então, gente, não perca mais tempo. Vai lá, assiste a competência 1, 2, 3, 4, 5, tudo bonitinho, porque elas vão te ajudar. Porque quando você sabe como que o seu corretor vai corrigir o seu texto, você já sabe o que você pode e o que você não pode escrever.
Outra questão que eu trago aqui para você é para que nesse momento de estudos você tenha aí o que a gente chama aqui de macrotemas, né? Eu coloquei aqui para vocês essa ideia de macrotemas. O que são os macrotemas? Eu já falei em outras aulas que o tema do Enem ele é bem específico, ele faz um recorte de temas, mas é importante que você saiba um pouco de forma generalizada. Então, por exemplo, que você saiba questões de educação, que você de segurança pública, que você saiba questões de saúde, questões da cultura. Por exemplo, né, nós tivemos aí o último tema, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né, que é um tema específico, mas que ele é voltado para a cultura, porque cinema é cultura. Então, se você já escreveu um tema que fala sobre a importância da cultura, provavelmente você usaria o mesmo repertório para colocar dentro desse texto. E um texto que fale sobre evasão escolar. Se você já escreveu sobre os desafios da educação do Brasil, por exemplo, você vai saber que a evasão escolar é um dos desafios, você vai ter argumento para falar, e assim por diante. Então, é muito importante que você escreva sobre temas generalizados e que você tenha pelo menos um repertório de cada um deles. Então, que você saiba falar um pouco de educação de forma geral, de segurança pública, de saúde, de meio ambiente e assim por diante. Então, nesse momento de estudo, nesse momento de prática, é bem importante que você se organize. Se você já está naquela reta final, se você já escreveu um pouco sobre cada tema, comece a observar agora quais são os temas que você escreveu sobre educação, sobre saúde, porque quando você já vai com isso pronto, né, você já consegue desenvolver o seu texto mais rápido. Outra questão que eu coloquei aí é a questão de simular em casa. Então, muita atenção. É muito importante que você entenda que você está fazendo o seu texto em casa nesse momento, mas vai ter um momento que você vai chegar no dia da prova. Então, o que acontece? Quando a gente está em casa, a gente tem um monte de distração. Em casa, a gente pode pesquisar sobre o tema. Em casa, a gente pode mandar uma mensagem para o colega no WhatsApp, perguntando se ele já escreveu aquela redação. Você pode parar para comer uma coisinha, fazer um lanchinho, para dormir, enfim. Quando você olha, você ficou o dia todo para escrever uma redação. Se você está fazendo isso, pare agora. Sabe por quê? Porque isso vai te deixar mal acostumado. Porque quando a gente trabalha com pressão, é muito diferente. E a redação do Enem, ela tem essa pressão que a gente sabe. Além dela ser uma prova que ela vai tentar avaliar os seus conhecimentos, ela vai avaliar também o seu psicológico, né? Ela, sim, é uma prova de resistência, vamos dizer assim. Então, é muito importante que você esteja preparado fisicamente, emocionalmente para essa prova. Então, gente, comece a cronometrar o tempo que você está fazendo a sua redação. Se você tem feito a sua redação e você tem demorado horas, comece a perceber por que você tem demorado horas. Muitas vezes a gente demora horas porque a gente não está focado naquilo. A gente começa a pensar na pizza que a gente vai comer mais tarde, a gente começa a pensar na série que não terminou de assistir. A gente começa a pensar em tanta coisa e quando você percebe, você não escreveu nem 2 linhas. Então, é muito importante que você comece em casa a cronometrar e se organizar, tá? E vai muito de cada pessoa. A gente fala 1 hora, como eu disse no início, mas não tem problema se você escrever a sua redação em 1h30. Vai dar tempo de você terminar a tua prova. O ideal é que você faça em 1 hora, porque aí você vai ficar mais tranquilo, não vai ter aquela pressão, aquela ansiedade. E dá para a gente escrever redação numa hora, se você estiver bem preparado. Por isso que a preparação, o treino, eles são tão importantes. Outra questão muito importante para vocês é para que você agora, nesse momento, você comece a estudar as palavras de comando. Sabe aquelas palavrinhas que todo tema eu venho falando para vocês, que são a gente tem a palavra-chave e as palavras distratoras. As palavras distratoras são aquelas de comando, que são aquelas palavras, os desafios, a manipulação, a democratização e assim por diante. Sabe aquelas palavras que acompanham a palavra-chave? Elas sempre têm um significado. Em todas as aulas minhas de tema, eu trabalho muito isso com vocês. Então, já vai pensando nisso, já vai preparado. Se você bater o olho e você viu que o tema ele trabalha com desafios, você já sabe para qual caminho que você tem que seguir. Se são desafios, quer dizer que você tem que apresentar um texto que mostre por que aquele problema ele existe e quais são os desafios, ou seja, quais são as barreiras enfrentadas para que ele
aquele problema seja resolvido. Se é um tema que trabalha a questão da persistência, o que significa persistência? Alguma coisa que existe há muito tempo e que ainda persiste, que ainda está aí. Poxa vida, tem que acabar com isso. Como a gente viu no último tema, a democratização. O que é democratização? Então, comecem a observar, pega a sua lista de temas que você tem aí e começa a dar um pouquinho mais de valor para a questão das palavras de comando, porque essas palavras de comando, elas também podem te ajudar a otimizar o seu tempo. Outra questão importante é que todo dia é dia de ler notícia. Não deixe de ler notícia, porque as notícias, elas também vão te trazer um repertório muito bacana. E essas notícias, além dela trazer um repertório bacana, algumas notícias, elas ficam gravadas na nossa cabeça. E pode ficar tranquilo, não fique com medo de chegar no dia e te dar aquele branco, tipo, ai, me deu um branco, o que eu vou fazer? Eu não me lembro de nada. Provavelmente você vai lembrar de alguma coisa. Se você escreveu vários temas durante o ano, se você assistiu aulas, principalmente aqui no nosso canal, eu tenho certeza que esse branco ele vai desaparecer. Vai ser só um momento de desespero e logo ele vai passar, certo? Então, muito importante, leia bastante notícias. Nesse caso que eu falei para vocês, se deu um branco naquele momento, que você está ali na redação do Enem, o que é importante? É bem legal, gente, que vocês levem para o dia da redação frases prontas, tá? Frases coringas. Ah, Tati, mas algumas vezes você não diz que essas frases coringas, elas não são muito legais ou que você levar uma frase pronta. Vamos pensar por dois pontos. Primeiro, que essas frases prontas que às vezes você usa em toda a redação e que seu professor não aguenta mais ouvir, o seu corretor não é o seu professor. Então, ele nem sabe que você já usava isso em todas as suas redações. Segundo, a frase pronta, ela é uma carta na manga, tá? Ela é o plano B, tá? Porque se você chegar e você ler um tema e você lembrar de um tanto de repertório, que é muito melhor do que aquela frase pronta, você vai usar ela. Mas se deu branco, não adianta olhar para a folha branca, que a folha branca não vai te falar nada. Não adianta chorar, não adianta entupir de chocolate. Porque você precisa escrever alguma coisa. Não dá para você perder tudo o seu treinamento, todos os seus projetos ali, porque você esqueceu. Então, se deu branco, leva uma frase pronta, aquelas frases coringas que normalmente elas dão certo em todo o tema. Eu falo muito aqui de repertórios coringa, é sempre você falar de Constituição, porque o tema de redação do Enem, ele sempre trabalha com uma ideia de um problema social. E normalmente esse problema social, ele está associado a uma lei, certo? Então é importante que você saiba um pouco sobre isso, que pode ser uma frase coringa. Nós também temos citações, tá? Temos frases prontas aí, cheias, que você pode utilizar, então leve estas prontas na cabeça, caso te dê um branco. Outra questão importante, e que eu diria que é uma das estratégias melhor para a gente fechar com chave de ouro essa aula de hoje, gente, é vocês montarem o esqueleto de vocês, da redação de vocês. Então, é importante que você organize o texto antes mesmo do rascunho. Não começa a escrever o rascunho de cara, não. Viu o tema, lê o texto de apoio, para, respira, pensa onde você já ouviu isso na sua vida, porque provavelmente você já ouviu, e pensa o que você pode falar sobre aquilo. Então, crie um esqueleto, pense qual que pode ser a sua tese, quais são todos os argumentos que você tem a respeito daquilo, se você conhece uma citação, se você conhece uma lei, se de repente aquele tema você já viu dentro de um filme, se você já viu dentro de uma série, se você já leu um livro e você lembrou daquela cena. Então, marca, anota tudo isso, porque pode ser que você se esqueça. Então, primeiramente, gente, monte um esqueleto, traga tudo aquilo que tem armazenado na sua memória. Afinal de contas, gente, a nossa cabeça, ela vai fazer naquele momento para você lembrar de alguma coisa, porque você foi para isso lá, cara. Você foi para montar esse texto. Certo? Você foi preparado para isso, você tem que ir preparado, você tem que ir firme e forte, porque é assim que você vai conseguir. Feito esse esqueleto, aí sim você vai selecionar aquelas ideias que você considera mais pertinente, aquelas ideias que você acredita que vão ser mais persuasivas
para convencer o seu corretor e que vão dar que vai sustentar a sua tese. E aí, então, meu amigo, é só você desenvolver o seu rascunho, ler o seu rascunho com muita atenção, deixar ele paradinho ali, dar mais uma respirada, beber um pouquinho de água e depois é passar ele a limpo, certo? Eu tenho certeza que se você praticar e fazer tudo isso que eu estou falando, você vai conseguir fazer a sua redação em um tempo, eu não vou falar em um tempo rápido, mas você vai fazer num tempo suficiente para você dar conta de fazer a sua redação e você resolver o restante da prova, porque não é fácil, a gente sabe disso. Mas é preparação. Então se prepare, vai com calma, mostra para que você foi ali? Você foi para escrever um bom texto. Você está preparado. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está preocupado e você está se preparando. Se você está assistindo esse vídeo e você percebeu que até agora você não fez nada, ainda dá tempo. Segue essas dicas, pega os temas de forma genérica, leia um pouquinho a respeito de cada um e depois é só desenvolver o seu texto, porque provavelmente o tema de redação do Enem ele vai estar dentro de uma dessas áreas. Certo, gente? Bom, essa é a minha dica de hoje, para que você faça o seu texto aí em 1 hora, tá? A dica primordial é treinamento, faça em casa, se desafie, coloca o cronômetro lá, no momento que for fazer a redação, não atende celular, não liga a televisão, já come antes para você não ter fome naquele momento, porque a fome atrapalha, durma bem e é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei vocês, deixe um comentário aqui, tá? Deixa aquele like que a gente adora. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, conheça o nosso canal. O nosso canal é uma estratégia gigante para que você entre no que você mande muito bem no vestibular e entre aí na universidade que você tanto deseja, tá? Não deixe de compartilhar também esse vídeo com todas as pessoas que você adora, que você ama, que eu tenho certeza que vai ajudar também. Um beijo no coração de cada um de vocês, eu espero vocês em outras aulas com outras dicas fantásticas para vocês. Tchau, gente, até mais!